Questão 10 do primeiro grupo de questões do capítulo 1. Dados os vetores A, B e C, figura 1.34, apresentar graficamente o representante do vetor x, tal que aqui aparece o x. Né? Então tem 3 itens. O que eu já fiz foi pegar representantes desses vetores e deixar aqui ao lado, porque eu vou usar esses representantes para fazer cada operação aqui. Começando pela A, aqui eu tenho 4A menos 2B menos C. Isso é a mesma coisa de fazer a seguinte operação. A mais A mais A mais A 4 vezes menos B, que é o menos 2B. Ainda posso melhorar isso escrevendo mais menos B mais menos B, para explicitar mesmo que é uma soma, mais o menos C. Então aqui eu escrevi a mesma coisa que está no item A. Assim fica mais fácil fazer, porque eu posso pegar um representante de A 4 vezes e usar um método, aquela soma que a gente usa por polígonos, e fica bem intuitivo o que é feito no 4A. Aqui é como se fosse uma operação intermediária. Primeiro eu somar o A 4 vezes para colocar aqui, ou fazer uma multiplicação por escalar. Sendo que eu posso fazer tudo de uma vez. Então eu vou pegar um representante do vetor A e eu preciso de 4 deles para fazer essa soma. Então está aqui, 4 representantes. Vou organizar com o início do próximo vetor no final do anterior. Então aqui tem 3A. Quando eu coloco mais esse, vai ficar com 4A. Vou colocar aqui certinho no final do primeiro. Pronto. Esse é o 4A. Agora eu preciso do menos 2B, né? Que é somar com menos B. Então vou pegar um representante aqui do menos B. Então eu já fiz tudo antes. Então aqui está o B e esse é o menos B, que aponta em sentido contrário. Então eu coloco o início no final do anterior, menos B. Agora eu preciso do vetor menos C, esse aqui em verde. Então vou deslocar isso tudo aqui para o lado. O vetor menos C. Coloco o início dele no final do anterior. Então, essa daqui é a soma. 4A menos 2B menos C. Só que esse é dado pelo vetor x. Esse aqui que eu separei para usar esse vetor em preto. Então, vou colocar o início dele no início do primeiro vetor e o final dele no final do último vetor. Então, esse em preto é o vetor x. E esse daqui é o item A. Agora vamos para o B. No B, eu preciso de A mais B mais C mais x, resultando no vetor nulo. Eu faço isso da seguinte forma. Pego um representante de cada. Então, A, um representante de B, tudo positivo. Um representante de C. E agora eu vou somar da seguinte forma. O início do próximo vetor no final do primeiro. E a ordem tanto faz. Isso de falar a ordem tanto faz significa que essa operação tem a propriedade comutativa. Eu posso trocar a ordem que eu faço essa soma. Então aqui está A mais B mais C. Agora eu tenho que somar com o vetor x de forma que isso dê zero. Para que dê zero, o início e o final desses 4 vetores que eu vou somar tem que ser o mesmo ponto. Sendo o mesmo ponto, a soma vai dar nula. Então eu tenho que colocar
eu tenho que somar com o x ainda. Somar com o x significa que eu vou colocar o início de x no final do vetor anterior. E o final de x tem que chegar no início do primeiro vetor. Porque assim fica um polígono fechado e essa soma vetorial dá o vetor nulo. Então, se eu somar a mais b mais c mais x, como ele partiu e iniciou no mesmo lugar, então esse daqui precisa ser o x para que essa soma seja igual a zero. E agora, o item C é a mais c mais x igual a 2b. Então, primeiro eu vou representar os vetores que eu conheço. O a, o c e o 2b. O 2b vai ser dessa mesma forma. Vai ser b mais b. Então, vou fazer o item C. Colocar isso assim para eu ganhar um pouco de espaço. O item C começa com a mais c. Então, um representante do vetor A mais um representante do vetor C, A mais C. E agora eu vou somar com o vetor X de forma que o resultado seja o vetor 2b. Significa que o X vai me levar daqui, desse final do segundo vetor, até algum lugar. E desse algum lugar até chegar na origem do vermelho, eu vou ter o 2b. Então já vou pegar o b aqui, dois representantes dele, e colocar com ele sendo o resultado. Se ele é o resultado, o 2b vai terminar na origem do primeiro. Agora eu preciso de um vetor x, eu vou explicar melhor tudo isso, que vá daqui até essa parte. Agora sim, eu posso pegar esses vetores aqui em azul e retirar. Então vamos ver o que eu fiz. Eu peguei esse vetor em vermelho, que é o A, mais o vetor em verde, que é o C, mais o vetor X, que agora eu já determinei, que é esse preto aqui. Então, se é a soma, eu coloco o início do próximo no final do anterior, o início do próximo no final do anterior, e isso vai ser igual, essa soma desses três vetores vai ser igual a um vetor que parte do final do último e chega no início do primeiro. Ou melhor, ele parte do início do primeiro e chega no final do último. Então, o vetor que eu deveria colocar, na verdade, é esse aqui. Eu me confundi aqui no procedimento, mas eu percebi ainda. Então, o vetor que parte daqui e leva até esse ponto. Agora sim, eu posso retirar o azul. Então, esse é o vetor x. Vamos conferir agora. A mais c mais x. A soma vai ser um vetor que parte da origem do primeiro e vai até o final do último. O vetor que parte da origem do primeiro e vai até o final do último é o vetor 2b. Então, é isso aqui mesmo. Então, A mais C mais X igual a 2b. Uma outra forma de ver isso é pegar o que o item pediu, A mais C mais X igual a 2b, e trabalhar nele para deixar de uma forma mais fácil de visualizar. A mais C mais X igual a 2b, eu posso subtrair 2b em ambos os lados, eu vou ficar com A mais C mais X menos 2b igual a zero, igual ao vetor nulo. E com isso eu ganho o seguinte, eu posso posicionar esses quatro vetores de forma que a soma deles dê o vetor nulo. Então eu posicionar da seguinte forma. Vou copiar isso aqui e responder novamente o item C dessa segunda linha de raciocínio. Então, A mais C em verde, mais X, que nesse momento eu ainda não sei qual é o X, mas eu sei que se eu subtrair o B duas vezes, então eu pego o representante de menos B
e coloco duas vezes. Na hora que eu... Agora eu já não vou mais trabalhar com esses dois aqui. Pronto, o que eu fiz? A em vermelho, C em verde, menos 2b em azul, resultou que esse aqui é o vetor x, para que a soma dê nulo, dê o vetor nulo. Então ele tem que partir de forma que ele feche o polígono. Então nem precisei ajustar esse vetor em preto na hora que eu copiei e colei aqui. Então tem essas duas formas de fazer. A mais C, eu já penso que o 2b tem que partir da origem do primeiro, vai terminar no final do último, então esse fica sendo vetor C. Ou fazer esse ajuste aqui para ficar um polígono fechado igual ao vetor nulo. Então aqui está em preto, de duas formas, respondido a letra C, o vetor x. Então, feito isso, a questão 10 fica completamente resolvida.